saber se está todo mundo nos ouvindo, Luiz Penha. Eu vou ter que pegar meus óculos, porque a idade não está ajudando muito, não. Olha aí, a professora Franciele está também nos ouvindo. Tem os fãs do professor Marco Aurélio entrando, viu, minha gente? Olha, Só rapaz, que que eu bom. sou cerejo, não. Rapaz, ele está dizendo aqui que não tem fã, não. Mas já ligaram alguns perguntando como é que fazia para assistir. Tudo bom, professor? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, muito bem, Silvia. Você está me ouvindo bem? Estão me Tô ouvindo? sim. Tô sim. Ótimo, ótimo. É o Vacira Monteiro. Vamos só dar mais uns minutinhos para a gente juntar mais gente, para a gente E começar. Olha, tem até coraçõezinhos voando já para o professor Marco Aurélio. são muito carinhosos, são muito carinhosos. Professor André é de uma elegância, não é não, minha gente? Diga aí. Isso é uma, isso é uma Professor André é contribuição de uma imensa. elegância que olha, eu vou dizer. Ele passa, eu fico assim olhando, eu digo, mas você que é um professor elegante. E de história ainda por cima, que aí mesmo que é o negócio, o buraco é mais embaixo. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele, Silvia. É uma elegância em pessoa, sabe? É verdade, eu acho. Tô dizendo assim ao vivo, porque aí não faz mal, né? Se é só eu e ele, podia dar, não sei, uma coisa bem recebida, podia dar problema. Então, minha gente, nossa live é assim, eu pretendo que as nossas lives da Antologia Virtual sejam assim, bem descontraídas, aqui a gente não está para, apesar de estarmos hoje à noite com dois professores, mas a ideia aqui, na verdade, não é uma aula, é um bate-papo, né, entre duas pessoas que curtem o mesmo assunto, ou pelo menos têm um assunto em comum que gostam de conversar. E eu vou começar falando um pouquinho, rapidamente, do que é a Antologia. Antologia foi um projeto que surgiu da minha ideia, na verdade, durante a pandemia. Tive a ideia de fazer um site que pudesse ser uma espécie de repositório de vídeos resenhas para pessoas que querem buscar onde é que a gente pode encontrar uma lista, digamos assim, ou pelo menos uma seleção das principais obras da literatura potiguar que tenham tido um caráter inovador, que tenham tido um caráter fundamental, que tenham tido um diferencial. Não é pela qualidade somente da obra, porque se fosse assim, teríamos de ter muito mais do que 70, que é a quantidade inicial que nós vamos ter nesse site. Por que 70? Porque existe um limite de financiamento. Esse projeto é financiado por meio do programa de Djalma Maranhão, da Prefeitura do Natal. E aí, através do programa de Djalma Maranhão, nós temos o patrocínio da Unimed Natal e do Colégio SEI, certo? O nosso projeto se chama Antologia Virtual do RN. E aí, 70 vídeos foi somente por conta disso, porque a gente tinha um limite de verba e era o que dava para fazer dentro do limite que a gente tinha. Né? Então, existe uma curadoria e uma seleção onde Rejane Cardoso e Vicente Cerejo trabalham juntos nessa listagem desses 70 vídeos. E aí, esses vídeos, a gente não vai ter uma publicação das obras completas no site. Não, não é isso. São 70 vídeos resenhas, onde é contado um resumo e é feita uma tradução em Libras. E aí é onde está também o caráter inovador da antologia, porque além de serem vídeos resenhas, elas são traduzidas em Libras. Porque muitas vezes as pessoas que têm uma necessidade especial de acessibilidade, elas têm muita dificuldade, né, de saber onde encontrar um resumo, um apanhado dessas principais obras. Então é um ponto de partida para quem quer pesquisar mais, quem quer conhecer mais a literatura do Rio Grande do Norte, sob o filtro pessoal e profissional de um leitor, que é Vicente Cerejo, né? Mas nesse primeiro momento, a gente vai abordar escritores que já faleceram, porque eles precisam ser lembrados, primeiramente. E aí, numa sequência, quando a gente conseguir ampliar esse projeto, se Deus quiser, a gente vai conseguir ampliar para 100 vídeos, 120, 150, à medida que a gente for conseguindo mais apoios. E aí a gente vai acrescentando na nossa lista, e o legal disso é que o projeto fica, né?
O site vai ficar lá, ele não vai morrer, ele vai ficar lá como um repositório para a vida toda. Então é isso, eu vou passar a palavra aqui. Agradecer muito, sem esquecer de agradecer novamente, né, os nossos patrocinadores, a Unimed Natal e o Colégio SEI. Sem eles não seria possível. E vou passar a palavra para o professor Vicente Cerejo, mas antes eu vou só apresentar o professor Marco Aurélio, que é o nosso convidado de hoje, né, ele é graduado em letras, né, em licenciatura plena e pós-graduando também em literatura e ensino pela UFRN, e também faz pós-graduação lato sensu em ensino de teatro pelo IFRN, não é isso, professor? Isso mesmo, Silvia. E aí também ele leciona tanto na rede pública quanto na privada, né? É professor do Colégio SEI e também ele leciona nas séries do ensino médio e também é professor na modalidade virtual pelo Litera Curso, que é através do Isso. YouTube, não é isso? Isso, Então é isso. Vamos lá. Eu vou passar então, professor, para Cerejo fazer essa introdução, fazer essa contextualização sobre como é que o movimento modernista desembarca aqui no Rio Grande do Norte, né, na literatura, e aí na sequência vocês vão batendo papo. Olha aí, professor Disney também já está agitando aqui. Boa noite, professor. Por favor, Cerejo, então. Bom, boa noite a todos. Eu vivo rezando para não me chamarem para essas coisas eletrônicas e complicadas, mas não há jeito. O mundo está invadido por essa coisa, né? Quando a gente pensa em 22, a gente, de certa maneira, parece ser atraído pela Semana de Arte Moderna como se ela tivesse sido um eixo fundamental. Quando, na verdade, ela é uma consequência de um ano muito interessante. Por que interessante? Porque nós temos do ponto de vista crítico, nós temos três rupturas em 22. Nós temos uma ruptura estética, a partir na Semana de Arte Moderna, que é 13 a 18 de fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo. Você tem logo em março uma ruptura de ordem ideológica, que é a fundação do Partido Comunista. Ou seja, o Brasil vai ter uma contraposição na sua retórica política, aquela retórica uniforme do patriarcalismo, do patrimonialismo, da hegemonia, né, do coronelismo, da hegemonia econômica, da economia rural. O Brasil começa a se urbanizar, já tem uma ruptura política que vai dar uma contraposição ao discurso que até então não era contestado, quer dizer, o trabalhador passa a fazer parte da discussão, que é a fundação do Partido Comunista, que lá na frente vai ser extinto e substituído praticamente pelo PCdoB. Mas aí é outra discussão. E em setembro, nós temos, digamos, uma ruptura do ponto de vista de uma refundação ou de uma fundação do nacionalismo, que até então nós não tínhamos. É preciso não perder de vista que, como todo país, descoberto, achado, civilizado por países da Península Ibérica, Portugal e Espanha, mas também pela presença francesa, o que é que ocorre? O Brasil era um país que era afrancesado. A estética da literatura brasileira era profundamente afrancesada. O requinte, não é, era tentar ser um Baudelaire nas ruas do Rio, era isso que acontecia, você tentava sempre ser, a influência francesa na literatura brasileira é muito pesada, né? Quantos Proustes, quantos Baudelaires, quantos esse Gerard Nerval do penumbrismo francês, né? O penumbrismo que no Brasil chega através de Ribeiro Couto, de Manuel Bandeira, enfim. Então 22 é como se tivesse funcionado para nós como uma refundação do Brasil. São Paulo, claro que sendo um parque industrial, concentrando aquele sentido, digamos, industrial, maquinário futurista, era natural que surgisse lá. Os cariocas não gostam muito quando a gente diz que São Paulo foi fundamental na realização da Semana de Arte, mas foi nesse sentido. Quer dizer, o Rio da malandragem, o Rio do romantismo, o Rio, pelo seu perfil psicológico, era pouco indicado para vanguardas, para absorver a influência de vanguardas nordestinas, ou de vanguardas europeias, e muito menos sensível a certas rupturas que não seriam muito da natureza do espírito carioca, né? Então, a semana acontece em São Paulo. Há uma crítica que sempre se faz, não, mas a semana foi patrocinada pela aristocracia de São Paulo. Ora,
Alguém pode ser mecenas sendo liso? Existe mecenas pobre? Tem que a aristocracia, de alguma maneira, com a sua sensibilidade, patrocinar de alguma forma essa relação da aristocracia. Aquela história de Afrânio Coutinho, né? A literatura embranquece a aristocracia. Ela fica mais aristocrática, ela fica mais confortável, né? Diante do peso que é ser inovador na cultura, nas artes plásticas, enfim, na história de tudo. A semana acontece entre 13 e 18 de fevereiro. E claro que Paulo Prado foi fundamental, o grupo da família Prado foi fundamental para que a família pudesse existir. Mas isso não retira da Semana de Arte o seu sentido de vanguarda e de protesto. Mesmo, embora Paulicéia Desvairada não tenha sido lançada em fevereiro de 22, Paulicéia Desvairada é o único livro de 22, do modernismo de 22. Ele só circula em maio, fim de maio, começo de junho, né, quando saem os primeiros anúncios. Mar de Andrade era um simples professor do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, e ele consegue publicar, né, na Casa Maiense, que era uma pequena editora, praticamente uma gráfica, né? Mas ele só consegue publicar o livro em junho. Mas mesmo assim, há um poema que é lido, além do poema que abre, São Paulo, comoção da minha vida, galicismo a berrar no deserto da América, que é um grito, né, de um berro, né, que não existia na poesia brasileira, galicismo a berrar, não constava da construção poética brasileira. Mas já é lido um poema que é o poema sobre o burguês, a ode ao burguês. Veja como o sentido estético do modernismo não se dobra ao patrocínio da aristocracia. Ele estava ali para quebrar normas, ele estava ali para derrubar as prateleiras, ele estava ali para dar um soco no estômago da aristocracia também, né? Dos poderosos, como se diz hoje. Tanto que a ode ao burguês, Mário de Andrade diz, eu xingo o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo. A ode ao burguês é um grito de protesto muito forte, que foi lido no palco do Teatro Alberto Maranhão, com uma galhofa do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. O sapo tanoeiro foi, não foi, o sapo parnasiano, que é um teatro municipal, que é um desmonte rítmico, de um grande ritmo, mas um desmonte do poema simbolista do qual vinha Manuel Bandeira, arrumado, né, equilibrado, bem posto nos seus limites. Ele era um grande conhecedor da poesia brasileira e dos tratados poéticos de um modo geral. Portanto, o modernismo, ele não para diante daqueles seus próprios postulados. Claro que isso começa em 22, mas vai se estender. Macunaíma só sai em 28, Cobra Norato só sai em 28. Isso percorre essa influência do modernismo, essa ruptura, esse impacto, esse soco na boca do estômago. Isso vai moldar toda a década de 20 e vai invadir a década de 30. Porque só na década de 30 é que se consolida mais fortemente o voltar-se para a paisagem brasileira. Porque, em essência, Marco, o que é que os modernistas queriam? Que nós dessemos as costas, fechássemos a janela que só mostrava Paris, né, e abríssemos as janelas, e os alpendres, e os terraços, e os salões que olhavam Prado. Depois ele risca José de Alencar. Porque, na verdade, Macunaíma é uma contraposição ao herói Peri, que está lá no Guarani, né, de José de Alencar. Mas isso José de Alencar, apesar de ser romântico e indigenista, um índio muito bem tocado, né? Aquela história de Iracema no fundo do mato dentro e tal, aquela coisa toda. Mesmo assim, ele admirava José de Alencar por conta dessa temática brasileira, né? daquele índio brasileiro que já não era mais não eram mais aquelas figuras da literatura francesa. Esse voltar-se para o Brasil vai produzir na década de 30 dois momentos muito importantes. Em 33, que é o lançamento de Casa Grande e Senzala, que é um estudo sobre a sociedade patriarcal brasileira, quer dizer, no século XIX, como é que isso se move, né?
e onde nasce a revolta contra a escravidão, interpretada por Joaquim Nabuco do ponto de vista do Nordeste, e lá em 37, Raízes do Brasil, com o nosso Sérgio Buarque de Holanda. Esses são dois pilares ali que vão construir a identidade brasileira. É através deles que vai se pensar numa identidade brasileira. No Rio Grande do Norte, isso chega muito cedo. Não chega em 22. Mas é interessante, um detalhe de 22 no Rio Grande do Norte que pouca gente se lembra. Há uma ata de urna de Cascudo em que ele diz: Jaime Ador, da Câmara, insiste comigo para que eu faça a leitura de um novo romancista que está surgindo, que não era novo, na verdade, que era Lima Barreto. Você veja como o Jaime Ador estava à frente de todo mundo, inclusive de Cascudo e Natal. É preciso que se diga isso. É ele que chama a atenção de Cascudo para fazer a leitura de Jaime, a leitura de Lima Barreto, que morre em 22. Mas que é um escritor marginal, é um escritor voltado para a vida brasileira, para a vida urbana, para a vida marginal, para a vida por fora dos salões aristocráticos do Rio. Não é? Um homem que, por ser um alcoólatra, terminou preso como se fosse um louco, que era a tendência daqueles anos 20, enfim. Mas é Jaime Ador que vai chamar a atenção de Cascudo para ler Lima Barreto. Leia isto, porque isto é que é o novo. Isso é que quebra o classicismo tardio e imitador do classicismo francês, que era o romance brasileiro comportado. Esse é o primeiro pilar que eu acho que é o mais antigo. E Jaime Ador, lá na frente, ele vai morar no Rio, ele deixa Ceará-Mirim, o engenho, ele vai morar no Rio de Janeiro, e ele foi um dos editores da revista de Antropofagia. Então ele é disparado o primeiro a se revelar modernista. Os outros viriam depois. Ele estava no auge do modernismo, inclusive como editor de Antropofagia e amigo de todas aquelas figuras. É ele que vai incentivar Raul Bopp a publicar Cobra-Norato, que é um livro revolucionário, mas que só sai em 28, junto com Macunaíma. Né? Você veja, depois dele, o que nós vamos ter? Nós vamos ter Cascudo. A partir de 24, por aí, há um jornal chamado Terra Natalense, fundado por Pedro Lopes Cardoso Júnior, um tio de minha mulher, que ele trabalhava com Cascudo no jornal do pai de Cascudo. Tem um artigo que Cascudo ainda não era, em 24, que Cascudo ainda não era amigo de Mário, ainda não se correspondia com Mário. No artigo, Cascudo trata Mário, o senhor Mário de Andrade. E ele reclama um pouco do deboche, da brincadeira de Mário, da poesia meio amalucada de Mário. Ele ainda está, Cascudo naquela hora, ele ainda está em dúvida o que aquilo podia representar, embora já não fosse mais 22, fosse 24. Mas essa coisa vai funcionar. Mas Cascudo vai ser o grande elo entre o Rio Grande do Norte e as revistas modernistas. Esse papel é dele. É ele que manda os poemas de Jorge Fernandes, né, para a revista Antropofagia, para Claxon, para Terra Roxa. E há uma coisa interessante de duas cartas de Mário para Cascudo. Da primeiro poema que Mário manda acho que o Banho da Cabocla, de Jorge Fernandes, né, o Mário pergunta se não é pseudônimo de Cascudo. Ele não acredita que possa haver em Natal um poeta tão moderno. Cascudo, isso é pseudônimo seu. Aí, e numa carta depois, quando o Cascudo explica que não, que Jorge Fernandes existia, era uma pessoa daqui de Natal, e ele então ele fica impressionado. E é Mário que vai mostrar isso à Bandeira. Por isso que Bandeira vem a Natal, o Café Majestic, chega de repente no Café Majestic, numa vez que ele veio a Recife, e para na porta e pergunta: quem é o senhor Jorge Fernandes? Bandeira impressionado com o poema Rede de Dormir, pelo sentido até meio concretista, né, da palavra rede de dormir na forma de uma rede. Eu acho que Cascudo foi esse grande elo, né, falando assim muito rapidamente disso tudo, esse grande elo entre Natal e as revistas modernistas. Ele não faz só com Mário, ele tem vários contatos nessa hora, ele era um bom escritor, escrevinhador de cartas. Depois você tem uma figura que eu acho muito injustiçada, que é Peregrino Júnior. Peregrino Júnior, para poder financiar, para poder sobreviver e fazer o curso de medicina, Peregrino trabalhava no jornal, em O Jornal, que depois vai ser um jornal associado, Líder da Cadeia Associado. E é lá que ele faz uma série de 10 entrevistas, por solicitação do jornal, já em 26, a partir de 26, ele entrevista 10 acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, porque o jornal queria saber a repercussão na Academia Brasileira de Letras da Semana de Arte Moderna. Por quê? Por conta da ruptura de Graça Aranha.
Quando o Graça Aranha rompe com a academia e com a conferência chamada Espírito Moderno. É lá que ele rompe com a academia, mas a academia, muito inteligentemente, não só publica a conferência do rompimento, como absorve aquilo e abraça aquilo como uma consequência inevitável, né, de um momento de ruptura na literatura brasileira. Então, o Peregrino é muito injustiçado. E é ele que o Itamaraty escolhe, se eu não me engano, para Montevidéu. Ele vai a Montevidéu, representando o Itamaraty, fazer uma conferência sobre o modernismo. Mas, embora a grande conferência de reflexão do modernismo vá acontecer só em 42, 20 anos depois, quando o Mário de Andrade, inclusive, reconhece os excessos, os erros, reconhece até que as inconsequências do movimento modernista, uma conferência que ele fez no Itamaraty, em 42, quando o Itamaraty estava sediado no Rio. Depois disso, você tem nas artes plásticas Antônio Bento. É Antônio Bento que vai revelar ao Brasil mais intensamente pela amizade que ele tinha com o Mário de Andrade, e, na verdade, foi ele, muito mais do que Cascudo, a força para trazer Antônio Bento e hospedá-lo no Engenho Bom Jardim. Antônio Bento é quem vai praticamente projetar para o Brasil duas figuras fundamentais, que é Portinari, né, na deformação da forma, né, no que parecia aos olhos conservadores o grotesco, aquelas figuras de trabalhadores do café, de trabalhadores da indústria, e do próprio futebol, quando ele pinta o futebol, ele também deforma, e vai revelar, esse sim, e praticamente uma revelação dele, que foi Ismael Neri. Inclusive os nus das mulheres cubistas de Ismael Neri, as mulheres inacabadas, inconclusas de Ismael Neri. Isso foi, naquela época, um soco, uma explosão. Mas Antônio Bento sustentou a parada e já na maturidade ele cumpre a promessa, faz o maior ensaio até hoje já feito com os quadros de Portinari e o maior ensaio até hoje feito com Ismael Neri. Ele foi o grande divulgador, além de ter divulgado uns tantos, foi Mário, correspondeu um tempo com Mário, e conviveu com todo o movimento modernista no sentido plástico. Chegou a fazer parte do júri das Bienais de Veneza e de Paris. Tinha o seu retrato pintado por Portinari, veja a intimidade dele, a mulher dele pintada por Portinari, pintada por Ismael Neri, pintado pelos grandes pintores, né? E uma figura que eu acho que está faltando para a gente estudar mais, que é Manuel Dantas. Por um detalhe, é Manuel Dantas quem traduz e publica na República, pela primeira vez no Brasil, o Manifesto Futurista de Marinetti. Isso está, inclusive, nos críticos portugueses e brasileiros. Ele era certamente, provavelmente, como ele colecionava revistas francesas, é possível que ele colecionasse a Esprit Nouveau. E eu acho que foi numa dessas revistas que ele encontra o Manifesto de Marinetti, traduz para o português e publica na República. O que era absolutamente injusto. Você imagina Natal publicando pela primeira vez no Brasil o Manifesto Futurista. Então eu acho que esses cinco, Câmara Cascudo, Jaime Adu, Peregrino Júnior, Antônio Bento e Manuel Dantas, por esse detalhe, eu acho que eles representam um patamar, a primeira teia, né, a primeira tessitura sobre a qual se ergueu a percepção do Rio Grande do Norte do movimento modernista. Acho que sim. Com certeza, professor Cerejo. O que me chama a atenção, professor, boa noite, pessoal. Quero primeiramente agradecer a Sílvia o convite, porque para mim é uma honra imensa participar de um bate-papo literário com essa figura que é o professor Cerejo, né? E, professor, já para entrar com boas energias, aí eu já trago aqui a Muiraquitã, né? Muiraquitã, de Mário de Andrade. Do Mário de Andrade, que é um trabalho de uma turma minha, agora da Semana de Arte Literária, lá do Sr. Roberto Freire. A turma fez uma releitura fantástica de Macunaíma, e aí eu fui agraciado com a Muiraquitã. Você sabe que hoje estão vendendo no Mercado Livre como joia, com óleo de rubi, viu? E o Muiraquitã em prata pequeno, é o grande símbolo de Macunaíma, né? Então, boa noite. Toda a saga de Macunaíma é reencontrar o Muiraquitã. Isso. E aí eu quero agradecer aqui a presença dos que estão nos assistindo nesse bate-papo. E já gostaria, professor, de antes de mais nada, não sei se o senhor vai concordar com a minha crítica, eu sou um cara chato nesse sentido, mas
olhando essa literatura fantástica que nós temos aqui em Terras Potiguares, professor Cerejo, eu queria fazer um apelo, começar essa live fazendo um apelo aos que estão à frente da educação nesse estado, que pudessem inserir no currículo do ensino médio o estudo, uma cadeira do estudo de literatura potiguar, do estudo de literatura norte-grandense, porque nós só sabemos disso se entrarmos no curso de letras da UFRN. Fora disso, é um enigma. E lá o mérito foi Tarcísio Gugel, que incluiu a literatura. Não havia essa disciplina, o departamento não criou a disciplina. Ele pegou o conteúdo programático de uma disciplina, foi grande figura de uma disciplina de literatura brasileira e incluiu uma terceira parte para chegar à literatura norte-riograndense. E isso vai lá na frente, através de Humberto Hermenegildo, que foi aluno dele, inclusive, criar o núcleo de estudo Câmara Cascudo, que vai, aí sim, jogar os olhos sobre a literatura nossa, do Rio Grande do Norte. E aí você tem razão. No primeiro e no segundo grau não há nada. Nada. Nós somos cegos. Se você quiser conhecer algo, tem que entrar no curso de letras da UFRN. Isso é um absurdo. Aqui perto de nós, no Ceará, se estuda literatura cearense no ensino médio. Então, não é maior do que a nossa, nem uma vírgula. Você sabe também que o Enem contribuiu, né? A melhor participação do Norte Rio Grandense no Enem era de Lacerda, Zé Lacerda, com os livros de geografia. Que fazia parte. Quando o Enem nacionalizou, quando a elaboração das provas de literatura, de geografia, de história foi concentrada em Brasília, os autores regionais foram banidos. Nenhum deles figura mais na bibliografia do Enem. Há uma dissensão, um separatismo. E aproveitando aí essa deixa, professor, eu achei interessante uma coisa em Mário de Andrade. Eu estava lendo há tempos aí um artigo do professor de História João Maurício Gomes Neto, em que ele faz uma colocação muito interessante a partir do olhar de Mário de Andrade. Mário, quando veio aqui, o nosso turista aprendiz, né, como é chamado pelo título homônimo, né, da sua obra, Mário vem para cá para registrar, para catalogar as manifestações culturais presentes do RN. Só que ele faz uma colocação muito interessante, visando evitar o separatismo, porque Mário vê, e olha como esse cara está adiantado no tempo, ele acha que esse regionalismo ele prejudica a literatura, assim como prejudica toda a cultura. Então eu acho interessante a colocação quando ele diz que não são manifestações culturais potiguares, são manifestações culturais brasileiras no Rio Grande do Norte. Isso é uma diferença singular. Você tem razão. Ele dizia que o que é bom é universal e não é regional. Universal. Se é bom, é universal. Você veja que ele fica contra o Congresso Regionalista promovido por Gilberto Freire em Recife. Ele manda um texto, mas não vem. Ele não concordava com esse conceito de regionalismo. Ele boicotou essa coisa porque exatamente ele achava que isso é prejudicial demais. Porque cria... está em cima. Isso. Ele vai dizer, professor, que isso cria estereótipos sociais, de grupos sociais, que podem ser beneficamente caracterizados, mas podem ser também chacoalhados e criam separatismo. E nós hoje, nesse país, vemos essa coisa cada vez mais grosseira de um Brasil, de dois Brasis, né? Então, Mário já pensava isso há muito tempo. E aí ele diz, nós éramos brasileiros potiguares, e não potiguares brasileiros. Então, é uma diferença pequena, mas tem que perceber que ela se torna grande quando você analisa os dois termos, as duas colocações, né? E aí, como o mestre Cerejo está colocando aí, o nosso modernismo ele vai ter duas fases, né, professor? Ele vai ter a fase dos anos 20, que é com o Cascudinho aí, né? Fazendo essa chancelaria, né? Já é um nome que já desponta e vai prefaciar o livro de poemas de Jorge Fernandes. Então vai assim meio que apresentar esse modernista que foi, usando aí uma linguagem do nosso tempo, né? O Jorge Fernandes foi meio que cancelado pelos seus conterrâneos, né? Não deram muita trela a esse jovem que despontava com a linguagem artesanal, com a linguagem que era principalmente moderna, né? Então ele vai sofrer um pouco desse... Ele é editado por Cascudo, né? Ele é editado o livro dele por Cascudo, porque ninguém quis editar. E outra coisa, desafiou a província fazendo um livro horizontal. Que os livros eram todos verticais. Ele faz um livro horizontal, né? E tem uma coisa interessante, professor, em Jorge Fernandes, essa humildade dele, de família humilde.
ele achava complicado recorrer aos cofres públicos para uma edição, para a tiragem. E ele vai até Cascudo, na imprensa do pai de Cascudo, né? E ele paga a tiragem dos exemplares. Ele tinha uma pequena fábrica de cigarros. Isso. E era com isso que ele sobrevivia, né? Exatamente. Então, a família vai ser famosa depois, quando virão desembargadores e tal. Mas até a geração do próprio Jorge era uma família humilde. Ele era um homem humilde, né? Exatamente. Vivia dessa fábrica de cigarros. E esse cara vai ser chamado de poeta, entre aspas, antilírico, né? Porque ele vai romper com a estética em vigor, que é o metro, é a métrica, é a rima perfeita, é a rima rara, a rima erudita do parnasiano e do neorromântico. Então esse cara chega quebrando essas correntes, ecoando exatamente as reverberações das estéticas modernistas lá em São Paulo. Mesmo com esse delay que nós vamos ter aqui, de 5, 6 anos, mas ele vai trazer isso para nós, né? Vai. Imagina e que não havia... A ironia de ter saudade, de desejar fazer versos parnasianos, né? Das tardes parnasianas. Com que fina ironia ele trata isso. Esses versos... E outra coisa, não só a parte formal em si, com o prosaísmo, com os cacoetes nordestinos, misturado com os cacoetes modernistas, com as onomatopeias. Os textos dele me lembram muito... os textos futuristas dele me lembram muito os textos do heterônimo Fernando Pessoa, do Álvaro de Campos. Parece que eu estou lendo o Ódio Triunfal, quando ele coloca no poema Aviões, por exemplo, né? Ou no meu poema Parnasiano número 1, eu leio o poema e vejo o Álvaro de Campos, com essas onomatopeias gritantes, com esses R's, né? Com esses pei-pei, com esse zum-zum do motor. Quando ele coloca essa quebra ele está falando saudosamente, citando o Casimiro de Abreu, ai que saudades que eu tenho da hora da minha vida, da minha infância querida. Aí o poema tem uma ruptura. Zim! Ligaram um dínamo de milhares de cavalos. Ele quebra o lirismo do poema com outro lirismo. O lirismo à la Mariné. Né? E Marinette deve ter se revirado no mundo todo lá. Mário, quem encontra ele assim. Ele não é um seguidor ele não tem Mário como um guru para fazer assim, não. Mário já encontra ele assim. Tanto que duvida, pensando que era Cascudo. Você tem um cara desse, né? E dentro desse ostracismo, Jorge Fernandes é não só pelo apadrinhamento, no bom sentido, de Câmara Cascudo, mas o amigo Otacílio Alecrim vai escrever um artigo dando nome a essa poesia que ninguém quer ver. E o Alcântara Machado vai levar vai pegar um texto lá e publicar na revista de Antropofagia, lá em São Paulo. Exatamente. Né? Uma outra coisa interessante, que é dessa fase mais efervescente do poeta Jorge Fernandes, que o senhor acabou de citar aí, que é a presença, a vivência deles todos no Café Majestic, né? Que é uma pena que você olha para Natal e a gente passa ali, só tem agora um terreno da prefeitura, com estacionamento de carros. Não tem mais um local. O melhor estudo sobre o Majestic foi do professor Chagas Pereira, né? Isso. E era chamado o Ateneu da Grécia Antiga, né? Você imagina? Eu achei engraçado. Você veja, houve um impacto, eu era muito amigo de Chagas Pereira, e houve um impacto que quando ele volta de Paris, naquela época só se tinha mestrado, só depois é que começam os doutorados, que ele volta e vai estudar Jorge Fernandes. Ele tem um certo dissabor na universidade, porque a universidade ficou, os departamentos muito conservador, ficou cobrando dele, porque que estudo, afinal de contas, ele ia fazer como vindo de um mestrado em Paris? E, na verdade, ele estava cumprindo aquela velha lição de Chaplin, a vida é um assunto local. Ele foi estudar a presença dos poetas no Majestic. Professor Cerejo, e tem a história da confraria literária que funcionava no solar do Majestic, que era a diocésia, né? E o engraçado é que o nome não era diocese, o nome era diocese. Mas acho que foi o Zé Laurino, né, que estava meio chutado e foi falar, e falou nessa diocésia, aí o nome ficou sendo diocésia até hoje, até se acabar, né? Resolveu para não ser profano, né? Não confundir com a diocese do... Também, né? Para não ser profano, vamos mudar um pouquinho. E a gente lendo Jorge Fernandes, nós percebemos essa coisa, como é que ele consegue construir, na temática do poema dele, ele consegue dar luz, ele consegue sugerir as paisagens de Natal
e não são díspares. Ele consegue juntar o litoral, a praia, com as serras. Ele constrói um quadro harmonioso. Isso é que é muito importante de ver na plástica do poema dele, né? Na ideia, na imagem lúdica do poema dele. O poema das serras é muito sintomático disso, né? Ele vai fazer essa transposição. Então, nesse sentido, Marquete é um pouco injusto com Palmira. Mesmo os que estudam Palmira esqueceram um detalhe. Eu fiquei mexendo com um amigo meu e uma amiga minha, dizendo que o primeiro livro de Palmira não é Roseira Brava. Ora, se eu defendo a tese de que ela é moderna com Roseira Brava, que sai em 28, então ela é pré-moderna, porque Esmeraldas reúne a poesia de 1916 a 1918, sai em 1916, com aquela mesma temática da cidade luminosa, do poemas sobre os bairros, de poemas derramados, meio desarrumados, de versos livres. Né? É uma pré-modernista injustiçada, eu acho. Merecia mais. Eu vejo em Palmira, professor Cerejo, uma evolução no sentido modernista. Nós pagamos uma cadeira em que nós trabalhamos bem a poética de Palmira Vanderlei, com a minha querida professora Constância Duarte, e nós trabalhamos e percebemos que há em Palmira uma evolução do livro Esmeralda, em que ela traz essas reflexões de uma maneira um pouco mais, digamos, com um viés até romântico, sim, do sofrimento, do sentimental, da falta de perspectiva feminina, numa sociedade muito machista ainda, do universo reduzido à casa paterna, às emoções domésticas, né? Principalmente em alguns textos iniciais. E você veja que Cascudo em Alma Patrícia registra, porque ela sofreu de críticas em Natal. Natal não compreendeu a poesia de Palmira, achou até inexplicável que ela saísse com um livro como uma poetisa, né? Isso. Cascudo resiste a Alma Patrícia, a reação contra ela sofre com isso. Porque Roseira Brava, você vai ter aí, em Roseira Brava, que é de 29, não é isso? Você vai ter aí dois momentos, não é? Você vai ter, o primeiro é um mapa lírico de Natal, uma antropomorfização dos bairros, né? O Tirol era o cavaleiro real de capa azul e amarela, né? E as rocas eram assim, vestida de algodão e que vivia na praia. Essa imagem não pode ser mais poética. Essa mulher tinha um brilhantismo, uma visão das coisas surreal. Parece um quadro do Salvador Dalí. Às vezes, em certo momento, a luminosidade, o poema é luminoso, né? O poema é tropical. A poesia dela é tropical, é no meio da rua. Você veja, no soneto sobre a pitanga, a sensualidade dela, quando ela metaforiza a carnadura da pitanga com a carnadura da mulher, né? Da carne fêmea. É um negócio incrível. É um apelo. É muito interessante o soneto. É uma apreensão sensorial da realidade que ela faz a partir do visual, mais do que o sonoro. Então, as cores em Pitangueira... um poema colorido, é um soneto colorido. Eu posso até ver aqui alguns versos, quando ela coloca aqui, termina agosto, a Pitangueira flora. Pitangueira flora. A umbela verde cobre-se de alvura, e antes de que setembro, fim de aurora, enrubesce a pitanga, está madura. De flor, o fruto é de esmeralda agora. No topázio, depois se transfigura. E pouco a pouco, um sol destio cora, dando a cor dos rubis à carnadura. Então, essa cor do vermelho da pitanga parece que você está olhando para a própria planta. Tal é a força expressiva desses versos, a força plástica. Mas há uma sensualidade embutida, né? Muito embutida. Assim muito como falando de sensualidade... Se você pega aqui o banho da cabocla, professor, eu leio e me vem a cena, aquela cena e me vem aos olhos, a memória, evoca aquela cena do banho de Gabriela de Jorge Amado. Né? Não pode ser mais sensual um texto do que esse. O Chua, quando ele coloca que e a sombra passa entre as árvores ligeira, úmida e morna, num pedaço de canção que alegrou o banho. Então ela toma banho cantando as onomatopeias, o xó, que aí onde está a pegada modernista, colocar a onomatopeia
com um prosaísmo que E, foge à e cartilha você veja que modernística. o projeto da Gramatiquinha da Fala Brasileira, de Mário de Andrade, que Isso, valoriza a oralidade, Jorge sequer sabia, sequer viu, é posterior ao livro dele. isso. Claro que Mário usa isso que os franceses. Há uma expressão francesa que define bem Macunaíma, bricolagem. Aquilo é uma bricolagem, né, que ele faz no livro. Sim, Mas foi igual com o Jorge Fernandes. Qual é? Esse uso da oralidade era sim, inerente a Jorge Fernandes. Ele não aprendeu exato. com Mário de Andrade, Oswald de Andrade, não, com Raul Bopp, não, era dele. Se Sim, ele tem sim. publicado aquele livro em São Paulo em 22, ou 23, ou 24 no Rio, teria sido Seria um outra estouro. reflexão. Seria um estouro Totalmente porque outra. a gente sabe que há esse olhar. Uma coisa é Marco Aurélio, me perdoe agora, uma coisa é Marco Aurélio dizer uma coisa aqui na live, outra coisa é Vicente Cereja dizer. Então, se Nós for que tem todos São estamos na Paulo, província. é Eu faço brincadeira. como. Tudo Nós temos reverendo. aquela. Nós estamos enquadrados na frase de Cascudo que dizia: fiquei na província e trabalhei sem prêmio. Todos nós ficamos na província e trabalhamos sem prêmio. É verdade. E essa imagem dele, desse poema, quando ele coloca esse verso longo, né? E aí é o verso curto e o verso longo. A cocorada num cepo põe sobre os cabelos compridos as primeiras cuias d'água. Chuá, chuá, chuá. E aí esse verso isolado, professor, ele parece exatamente um quadro impressionista de Monet, quando ele diz: a lua treme na água remexida. É a imagem da lua revertida no espelho d'água que cai do corpo da cabocla. Então é um texto que... E aí o Huck, das mãos esfregando as carnes rijas. Olha, um verso desse é a la Castro Alves, não chega a ser o Moisés Césion ou Boca do Não. Inferno, mas é um verso sensual. É. Você veja, a revista Cigarra, em 27, 28, 29, aí que a gente está pesquisando, publica o Banho da Cabocla. Sim. Edgar Barbosa, o próprio Erasmo Xavier, o tio de Rejane e o nosso Aderbal de França, eles tinham a percepção desse poema. Tanto que eles publicam numa página inteira da revista. Eles sabiam o que estavam vendo. Eles sentiam que aquele poema tinha um algo a mais, né? Um plus, né? Na mesmice da província. Podia até não conhecer o nome por A trás, teoria. mas o texto era inegável de que esse É cara inegável. movimenta a genialidade, né? Inclusive, eu vi Funcionou uma como coisa algo curiosa. instigante, né? Eu vi uma coisa curiosa que o senhor pode atestar. Em 70, quando a Fundação José Augusto reeditou o livro de poemas dele, teve uma vantagem grande que foi recolher, porque o Jorge Fernandes ficou muito ressentido de não ter tido o devido reconhecimento, digamos assim. E aí ele parece que desiste dessa carreira brilhante, infelizmente, pela falta de expansão do seu texto, da sua imagem e tal. E ele começa a escrever de maneira esparsa nos jornais, nas revistas e tal. E a Fundação José Augusto publica em 70 uma reedição. E o grande mérito é recolher essa produção esparsa. Porém, teve Foi uma o coisa aí método de Veríssimo de Mello. pegou, sim, Foi o método de Veríssimo. isso. E Mas tem foi uma coisa Veríssimo que não se sabe. que salvou a carta de Manuel Bandeira, Sim, sim. cujo original desapareceu. Se Veríssimo não tem copiado aquela carta na íntegra e não tivesse publicado no livro, tinha desaparecido, que é quase uma carta que passa, né? Teria desaparecido o grande depoimento de Bandeira. Mas essa edição cometeu um pecado imperdoável. Eles mexeram em algumas estrofes, inclusive na plástica do poema Rede, que é um poema concreto, ou pelo menos é um poema que dialoga com o concretismo dos anos 50. E aí mexeram na gráfica do poema. Não pode. O verso suspensa dá o tom concretista ao poema, né? E isso foi mexido. Eu não sabia dessa história, eu vim saber depois. Mas pelo menos se resgataram os poemas esparsos e que ficaram aí meio que perdidos pelas revistas e jornais natalenses, né? É E o que verdade. me chama a atenção... Outro nome que nós não prestamos atenção, eu acho que é Otoniel Menezes. Né? O Sertão de Espinho de Flor de Otoniel é um livro de uma sacada modernista. Você não Inclusive, tem eu disse a Silvia, professor, que essa live é muito, muito, muito pouca para nós darmos vazão a esses nomes. A gente está aqui há mais de meia hora falando que eu sou pouco também, viu, Marco? Para mim é bom que eu também sou pouco também. Eu não sou professor de literatura, eu sou um leitor, né? Sim, mas
Nós somos leitores e eu cada vez mais me apaixono por essa literatura e é por isso que eu faço esse apelo. Eu faço esse apelo às autoridades desse Estado que coloquem, aproveitem essa reforma do ensino médio, novo ensino médio, e de alguma forma coloquem, não a disciplina estanque, mas coloquem os textos desses autores fantásticos, Antônio Menezes, Moacir Cirne, e tantos outros, Leandro de Castro, que eu não posso lembrar aqui de todos, mas nós temos uma pleiade, né, professor, que não faz inveja nem ao Sul, nem a São Paulo, nem ao Rio, nem a Paris, né? Nós temos uma pleiade de literária que é invejável, a beleza dos textos aqui escritos. Quando a gente faz o curso de letras, é que a gente pode adentrar esse universo fantástico, é que a gente percebe a grandeza que está por trás ou está abaixo de uma certa penumbra que não se vê se não se entrar no curso de letras da UFRN. Então, o nosso aluno deveria ter esse cardápio na mão dele, sabe? Já no ensino médio. Porque quando o vestibular da nossa Compév aqui, antes do Enem, e eu adorava essas provas porque a nossa Compév era uma das bancas mais elogiadas nesse país, pela qualidade das provas, pelo nível da prova. Exatamente, e aí a gente encontrava muito que meus alunos de literatura eram impelidos a ler em algumas obras, 5 obras, um livro de contos, um livro de poemas, um romance, uma peça teatral e um livro de crônicas, né? E aí vinham os autores potiguares, que o aluno não estudava no ensino médio. E aí eu dizia, gente, isso é um contrassenso. Como é que o vestibular cobra uma seleção para entrar na universidade, cobra textos que o aluno não vê no ensino médio, a não ser que tenha um pai ou uma mãe curiosos que peça para ler literatura potiguar, porque na cadeira oficial do ensino não há, entendeu? Então esse é um certo trauma que eu tenho. Eu estava lendo, professor, o trecho dessa carta de Bandeira é uma coisa absurda, o tom confessionalista de Bandeira e a mágoa, assim, o sentimento que ele tem de não ter conhecido Jorge Fernandes há mais tempo. Quando ele diz aqui, se eu tivesse então conseguido um exemplar do livro de poemas, teria dado ao poeta natalense a atenção que ele merece. Teria incluído na antologia ilustrativa de ensaios alguns desses poemas tão impregnados de vida e sentimento nordestino, como A Enchente, Mãe Essência, O Banho da Cabocla, Canção de Inverno, Verão, Rede, Genipabu, para só falar nos que mais me encantaram. Cumpre promover uma reedição do livro de poemas, porque Jorge Fernandes falou em muitos dos seus poemas com um timbre que é só dele. Falou de coisas do Brasil com um sabor que é só dele. Aquele seu livro deve estar na biblioteca de todos os brasileiros. Dói-me dizer que não o possuo. Pois bem, exijo de você, exijo dos natalenses, exijo dos norte-grandenses do norte, dos rio-grandenses do norte, que nos arranjem o Jorge Fernandes e o Ferreira Itajubá. Urgentemente, Veríssimo de Melo. Urgentemente. Essa carta é a Veríssimo de Melo. Eu achei essa passagem, ele diz, dói-me dizer que não possuo o Jorge Fernandes. É o reconhecimento, né, máximo desse cara, né? E você vê, e aí mais uma vez foi Cascudo, né, que começou a publicar Jorge Fernandes, que depois editou o livro de Jorge Fernandes. Você veja como Cascudo foi importante e foi solitário nisso, né, na cidade. Porque Jaime Adu foi embora muito cedo, morar no Rio, Peregrino foi embora muito cedo, também nos anos 20, no início dos anos 20, né? Jaime Adu, Peregrino, Antônio Bento, todos foram embora. Cascudo ficou isolado, mas ao mesmo tempo há uma expressão de Cassiano Arruda que eu vi numa matéria muito interessante. Cassiano dizia, Cascudo era a internet do nosso tempo. Você quando queria perguntar alguma coisa, tem que ir a Cascudo. Cascudo anotava tudo, ele tinha uma caderneta de endereços, né? E com esses endereços ele conseguia se comunicar com o Brasil e com o mundo, perguntando a escritores, informações e tal. Viu? É a internet do nosso tempo. E é verdade isso. Eu entrevistei Cascudo várias vezes. Eu me lembro que ele ganhou um prêmio pelo conjunto da obra. Na época era digamos, equivalente hoje a 20 ou 30 mil, não era tanto dinheiro assim. E eu fui entrevistá-lo por determinação de Sanderson Negreiros, que era o então chefe de reportagem do Diário. E eu fui perguntar a ele o que ele ia fazer com o dinheiro. Ele disse, vou comprar uma televisão colorida e, se sobrar, compro um arranha-céu para Dália. É um bom humor de Cascudo. Eu era muito impressionado com o arranha-céu. É um humor refinado isso. Mas ele disse... Professor Pereira, eu estava vendo aqui uma passagem de nossa Palmira, como ela tem um diálogo muito forte com o grande português Antônio Nóbrega, né? Companheiro de Pessoa, companheiro de Mário Sá Carneiro. Rapaz, eu li aqui... Antônio Nóbrega influenciou uma geração inteira, né? Toda uma geração.
Esse poema só, de Antônio Nobre, é uma Que dá coisa... título ao livro dele. Que dá título ao livro único dele, Isso, praticamente. Né? o único livro dele, o único. E o título não pode ser mais, só se compara ao de Augusto dos Anjos, né? Eu. Eu. O cara Não era tão pode ser mais introspectivo que botou o compacto, né? título Eu. Fim de ponto final, eu. E nesse livro, nesse soneto de Antônio Nobre, porque o próprio Nobre dizia, e aí Palmira Vanderlei vai deixar-se influenciar por essa veia simbolista, decadentista do período, e das leituras, claro, que ela fez, mas não só de Antônio Nobre, né? Também de Alta de Souza. Mas Nobre, nesse soneto dele, olha que coisa maravilhosa, mas triste ao mesmo tempo. Meus dias de rapaz, de adolescente, abrem a boca a bocejar sombrios, deslizam vagarosos como os rios, sucedem-se uns aos outros igualmente. Nunca desperto de manhã contente, pálido sempre com os lábios frios, ora desfiando os meus rosários pios, fora melhor dormir eternamente. Mas não ter eu aspirações vivazes, e não ter como tem os mais rapazes, olhos boiados em sol, lábio vermelho, quero viver, eu sinto, mas não posso. E não sei, sendo assim enquanto moço, o que serei então, depois de velho. Ele dizia que esse livro dele é o mais triste de toda a literatura portuguesa. É, E ele vai é. transmitir essa tristeza a Ele, alguns ele, ele, versos ele da põe no primeira livro. fase da nossa Palmira Vanderlei. Não Ele é? põe no livro, Marco, é o livro mais triste da literatura portuguesa. Ele põe isso no livro. E ele foi o grande influenciador. Ele que é o grande influenciador de Bandeira. Também. Bandeira sai do simbolismo e pula praticamente para o modernismo. Pela rebeldia de Bandeira no domínio do verso livre. Você veja que coisa, que contradição. Bandeira dominava o verso livre, que é aquilo que não se domina, né? Bandeira era originalmente parnasiano. É Ó, quase que ele parnasiano. participa da E com semana, um né, toque professor? simbolista, um toque meio simbolista. Essa penumbra de Bandeira vem de Antônio Nobre. Isso, Penumbrista, como era penumbrista e Ribeiro Couto, de né? Ribeiro Couto. Que fazia poemas com a morte das meretrizes no mangue do Rio de Janeiro. Ele ia para o enterro delas com pena, levava flores e fazia E poemas. Né? ele tem um olhar, ele tem um olhar bem Mas comparecido, né? tão penumbrista quanto Gerard de Nerval nas ruas de Paris, É, pensando que era casado com a tem- rainha e traído por uma rainha que ele imaginava no delírio dele. Quer dizer, tudo isso nesse afrancesamento, que foi o primeiro momento da poesia brasileira. Mas deu esse olhar, refinamento. Deu esse refinamento, olhar dele, deu domínio, esse olhar né? de Bandeira, esse olhar de Bandeira meio de proteção, meio de carinho com as meretrizes, é mais ou menos o que tem João do Rio com as mariposas do luxo, né? É muito Exatamente. interessante, né? E Bandeira tem uma coisa bonita, é um poema dele que eu não tenho mais o domínio assim na memória, mas é mais ou menos isso. Acordo, faço meu café, é mais ou menos isso, né? É o poema Acordo, Desejado das Gentes. quando é Ele desejável da deixa gente tudo chegar. pronto. Que ele metaforizava a morte, porque ele fugiu da morte a vida inteira. Mas tem uma hora que ele diz: acordo, faço meu café, mais ou menos isso. Tem faltando alguma coisa aí. Acordo, faço meu café, acendo meu cigarro, vou até a Isso, janela e fico pensando humildemente nas mulheres que amei. Você veja isso. que Esse poema dele é lindo. o É como parnasiano que do, não faz um poema desse, né? É uma beleza, é uma é beleza. como do poeta maior Drummond, quando ele fala, né? Mas essa lua, mas esse conhaque, põe a gente comovido como o diabo, né? Como o diabo é. Aí vinha a oralidade. E dizia Mário de Andrade, quando mandava um poema para a Bandeira, Bandeira dizia, tal palavra eu não gostei, porque ele chamava a Bandeira de São João Batista da poesia brasileira. Aí Mário dizia, não, Manu, essa palavra eu não vou tirar, você está querendo 8 meses depois, um ano, ele voltava. Manu, tirei a palavra, você tem toda a razão. Você vê Mas a publicava, né? categoria de Bandeira, né? É, Que, aliás, Bandeira é quem inclusive, inclui o poema de Zila Mamed na antologia dos 400 anos no Rio de Janeiro. sim. O poema sobre Santa Teresa, os sinos de Santa Teresa. Ele fica tão encantado com o poema de Zila, que se chama exatamente Os Sinos de Santa Teresa, que ele inclui na antologia dos 400 anos do Rio de Janeiro, porque não era antologia de cariocas, era antologia de quem escrevera sobre o Rio. E Sobre o entra Rio o de poema Janeiro. de Zila Mamed. E aí, se fosse hoje, muita gente ia questionar, professor Cerejo, talvez se esse evento fosse hoje, muitas mentes agora
iam questionar esse lugar de fala. Como é que alguém está escrevendo sobre o Rio, alguém que mora em Natal está fazendo textos, poemas sobre o Rio de Janeiro. Marco, eu vou morrer sem saber o que é lugar de fala. E eu não me irrito, eu fico até feliz. Eu tenho medo de descobrir e enlouquecer, tá entendendo? O que é um lugar de fala? Eu não sei o que é lugar de fala. É outra live que a gente vai fazer. Vamos fazer outra live e você então vai me dar uma aula sobre o lugar O lugar de fala é aqui. O lugar de fala é isso, né, Silvio? O lugar de fala é esse espaço, esse bate-papo gostoso, que eu tive o prazer de ter essa noite memorável, que ficará na minha história, na minha lembrança e nas minhas aulas, para sempre reverberando essa conversa. Olha, dois homens sem futuro falando sobre poesia no século XXI. Ou seja, nós somos de uma inutilidade insuportável, né? Olha, eu tô vendo. Olha, professor de literatura ou leitor como eu, nós não resolvemos nenhum problema. Você imagina você viver num mundo em que você não resolve nenhum problema. A praticidade disso aqui, para o mercado, é zero, professor. Outra coisa, você só tem para recompensa a fruição estética. Se você não for capaz da fruição, então você está liquidado. Você não ganha nada. Né? Minha gente, a gente deve estar já nos segundos finais do nosso tempo. Margarida, foi um grande prazer conhecê-lo. Espero que a gente bote uma boa dose de uísque e que eu quero isso, Cerejo, presencialmente, viu? E já peguei na mão o convite, viu? Vou mandar a Silvinha marcar. Então, na verdade, minha gente, se não tivesse sido a danada da Covid atrapalhando nossos planos, né? Esse bate-papo teria acontecido lá no nosso escritório e provavelmente a gente ia encerrar a live e... A culpa foi dele que testou positivo. Foi o que eu planejei. Silvio, era o que estava planejado. Era terminar essa live com as doses de uísque e cerejo. Eu sei que você não bebe, né? Mas marca aí, viu? Professor Ciro Pedrosa está com a gente já aqui há um bom tempo. Queria registrar aqui algumas pessoas que fizeram uma audiência muito qualificada hoje à noite. Isso, professor, o lugar de fala é esse mesmo, viu? Pois é, professora Eulália Barros e doutor Genibaldo Barros, ex-reitor da UFRN, né? Manuel Onofre Neto, né? Professor Andrei, professora Franciele, professor Disney, Edilson, professora Ruth Freire. Olha o time de fãs do SEI do professor, né? Junto aqui. O Wallace, até a Gemiro Lima entrou aqui, Guga Vanderlei, Lorena Galvão. Minha gente, muito obrigada. Foi nossa primeira live. Agradecer muito ao professor Marco, que desde o primeiro momento se entusiasmou e chegou junto e apoiou essa ideia. Eu que agradeço demais. Espero que nas próximas a gente ainda tenha novamente o professor Marco por aqui, quem sabe, nas nossas próximas lives. Sempre. E outros convidados. Muito obrigada, a Antologia Virtual do RN agradece a participação e agradece também ao Colégio SEI e à Unimed Natal pelo apoio. E é isso. A gente vai deixar salvo no nosso perfil, né, essa filmagem essa gravação, e também no perfil @Antologia Virtual do RN. Ele quer dar um tchau, ó. Valeu, professor Tereiro. O professor está dizendo que é apoteótico, foi apoteótico. Tchau, minha gente. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Silvio. Obrigado, pessoal. Obrigada. Agora eu vou caquear aqui atrás de aprender a gravar, deixar gravado aqui esse negócio, que eu já estou esquecida como é. Obrigada, boa noite. Boa noite, Silvio. Boa noite, pessoal. Boa noite.